Bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, mais uma manhã, mais uma oportunidade para podermos estar na presença de Deus, para podermos agradecer e engrandecer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer, é com muita alegria que mais esta oportunidade, aqui estou eu para ser um canal de bênção por intermédio do Espírito Santo para vos transmitir uma porção da palavra de Deus. Estou muito feliz, há muitos que estão se agregando conosco neste canal. Deus está impactando vidas em que estão se agregando conosco. Eu quero te pedir, antes de trazer esta palavra, se inscreva neste canal, dê aí o seu like, é muito importante o seu like, irmão, irmã, é muito importante o seu like, toque aí o sininho, acione o sininho, para todas as vezes que nós postarmos vídeos novos, você receba as notificações e possa assistir este vídeo ouvindo a palavra de Deus. Projeto Restaurando Vidas é um projeto que nasceu no coração de Deus. Eu quero trazer para você nesta manhã gloriosa uma palavra referente à honra que vem depois do confronto. Mas o Deus que promete a honra, o Deus que promete a vitória, é o mesmo Deus que te faz passar pelo confronto. Muitas das vezes nós nos sentimos honrados, mas desprivilegiado. Honrado porque temos tudo, mas desprivilegiado porque olhamos para a dificuldade. Eu tenho para você uma palavra de um homem em que ele estava distante da sua terra. Ele estava, mas o coração dele estava lá na sua terra. E quando alguém chegou a este homem, vindo da sua terra, ele então perguntou a esta pessoa e disse: como está Jerusalém? O que foi feito do sepulcro dos meus pais? Então aquela pessoa respondeu e disse: olha, Jerusalém está destruída. O sepulcro de seus pais foram revirados. Aconteceu tudo em que nós não esperávamos. Aquele homem ficou, no entanto, comovido, ficou, no entanto, estremecido, porque se você não sabe, segundo os historiadores, aquela muralha foi derrubada e já se fazia 100 anos que estava Jerusalém ao léu da sorte. Virou caminho para os andantes e não havia mais esperança. Os governadores das cidades vizinhas, eles agora vinham usufruir do imposto de Jerusalém. Não tinha nada, mas até o que tinha, vinha gente para tirar. Não tinha ninguém para investir, não tinha ninguém para fazer o melhoramento, não tinha ninguém que se compadecia. Mas tinha alguém que vinha para cobrar uma coisa que não era legal. Isso comoveu o coração daquele homem e ele então começou a orar a Deus. E o seu coração ficou triste de uma forma tão grande. Ele particularmente estava bem. Ele era mordomo do rei. Tudo que tinha na mesa do rei Artaxerxes ele comia. Ele experimentava os alimentos para que o rei pudesse comer. Ele praticamente vivia dentro do palácio. Mas Deus fez Neemias para um propósito de restauração de Jerusalém. Aleluia! Um propósito de reedificação de Jerusalém. Deus deixou que chegasse a um estágio de ninguém mais acreditar. Jerusalém estava devastada. Jerusalém estava abandonada. Não tinha orgulho quem vivia em Jerusalém, porque o orgulho das cidades eram as suas muralhas, eram as suas portas. As muralhas foram derrubadas e as portas queimadas a fogo. Mas um certo dia, capítulo 1 de Neemias, diz que Neemias foi servir o rei, e o rei olhou para ele e disse: que tristeza é esta, se não é de coração? Ele explicou para o rei o que estava acontecendo, e o rei então deu esta alegria para Neemias. Vá restituir então lá a sua cidade, vá levantar as muralhas novamente. E eu quero me ater com você à palavra de Deus neste momento,
Neemias capítulo 2, do verso 9 ao verso 16. Quero trazer como tema desta palavra a honra que vem depois do confronto. Você vai ver que Neemias foi confrontado por todos os lados quando ele chegou neste lugar. Chegou a ponto de alguém olhar e disse: o que fazem? O que vai fazer esses fracos judeus? Vão fazer uma muralha que a raposa encostar ela vai cair. Eles não têm recurso, eles não têm condições. Mas eles não sabiam que agora Jerusalém tinha um patrocinador. Jerusalém agora tinha um homem, um rei, por ter um servo fiel, patrocinou a reedificação dos muros. Vamos à leitura. Neemias capítulo 2, verso 9 ao 16. E então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, que o rei tinha enviado comigo, chefe do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias e 3 noites. 3 dias e de noite me levantei eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. E então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Escuta aí. Nós lemos, e você prestou atenção, que o verso 10 diz que, ouvindo Sambalate, horonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado, porque alguém ia procurar o bem dos filhos de Israel. É uma coisa impressionante quando nós vemos alguém que se alegra com a desgraça de alguém. Quando alguém que vai tripudiar sobre o momento que você está passando. Quando alguém que quer te segurar, aleluia, debaixo de uma miséria, para que haja dependência e sempre possa estar em evidência sobre a sua vida. Só que o Deus de toda providência, Ele ouviu a oração dos remanescentes de Israel. Ele ouviu o clamor dos remanescentes. Ele ouviu o clamor daqueles que ainda criam nele. E não importa que já fazia 100 anos que Jerusalém tinha sido destruída. O que importa é que tinha ali pessoas que ainda confiavam no Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ninguém imaginava que Neemias, aleluia, em toda a posição que ele tinha diante do rei, ele poderia voltar para lá e com a preocupação de restaurar Jerusalém. Talvez alguém está preocupado porque você está procurando meios, você está procurando condições, você está procurando resposta de Deus para sair destas condições que você se encontra. Talvez alguém olhe para você e diz, como disse aquele governador: muito me desagrada em ver você querendo achar uma saída. Quer dizer, não vou mais poder explorar, não vou mais poder, aleluia, degradear a sua moral, porque a dependência,
ela é uma coisa que mexe com o nosso psicológico. Ela é uma coisa que mexe com a nossa autoestima. O Senhor, por isso, Ele diz em sua palavra: se alguém tem falta de sabedoria, peça a mim, que eu darei. E olha que parte importante, a parte final do versículo: e não lançarei em rosto. Aqueles homens disseram: para que vai se fazer alguma coisa por Jerusalém se não tem mais jeito? Só que você vê que Deus mandou Neemias. Neemias se levantou de madrugada, porque de madrugada seus inimigos estavam dormindo. Neemias não se levantou no alto, no auge do dia, do meio-dia, onde todos os olhos estavam voltados para ele. Não. Neemias foi capacitado de madeira, Neemias foi capacitado de ouro, Neemias foi capacitado de tudo para fazer o trabalho. Mas Neemias, ele teve uma estratégia fundamental. Não se apresente a hora que o teu inimigo está no auge. Não se apresenta a hora que ele está à vista. O teu lugar é secreto. Jesus disse: se você necessitar, entra no seu quarto em secreto, em particular. Deus te responderá. Neemias saiu na madrugada, não falou nem para os magistrados, nem para o judeu, nem para os trabalhadores o que queria fazer, mas ele saiu porque ele tinha uma estratégia dada por Deus. Diz a Bíblia que ele olhou tudo, olhou o que estava destruído, olhou o que estava, aleluia, que não tinha mais condições. Aí você entra no verso 17 e diz: então lhe disse, bem vedes vós, agora ele falando com o povo, a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. O verso 18: e então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. E então o povo se animou e disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Veja aí o poder de uma estratégia. Neemias era o copeiro do rei de uma grande fortaleza, de um grande reino. Ele poderia chegar lá e colocando polpa e colocando vantagem e se apresentando. Não, ele preferiu se apresentar a Deus na madrugada. O que você faz em particular, Deus te responde em público, porque Ele é poderoso. Olharam e disseram: o que vai fazer? Nós não vemos. Talvez alguém disse: nós não vemos ele andando, não vemos ele. Ele andou de madrugada. Ele procurou de madrugada o que tinha que fazer. O que você faz nas suas madrugadas? O Senhor disse: eu amo aqueles que me amam e que de madrugada me buscam, me acharão. Toda estratégia da tua vida é em particularidade com Deus. Deus te dará vitória de uma geração, de um tempo, aleluia, de anos em que você está esperando, mas Ele quer particularidade com você. Ninguém esperava mais, depois de 100 anos, ser restituído, mas houve um homem que tinha compromisso com a moral da sua terra, do seu país, e Deus preservou esse homem e deu a ele esta honra. Quer ter a honra de ter a solução? Quer ter a honra de ter a graça de Deus? Quer ter a honra de ver tudo aquilo que foi destruído ser restituído? Tenha particularidade com Deus e Deus irá te revelar uma saída. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesta manhã. Que esta manhã seja uma manhã, aleluia, de vitória para a tua vida. Que nesta manhã você se levante e seus inimigos te vejam de pé. E você passa a ter dependência de Deus. Eu quero orar por você neste momento. Soberano, poderoso, altíssimo, eterno Deus. Deus, que o seu reino é para todo sempre. Deus, que o seu nome é sobre todos os nomes. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, os patriarcas. Deus que tem todo o poder, de ti emana todo o poder, toda a graça, toda a autoridade.
Eu coloco nas tuas mãos esta pessoa que está passando por um momento difícil, caótico, dependente. Ah, Senhor, essa pessoa que depende do remédio, essa pessoa que depende, meu Deus, meu Pai, de alguém, essa pessoa, Senhor, que está passando por privação e não tem, Senhor, uma saída. Senhor, desperta nela o prazer, o desejo, a alegria de entrar numa particularidade contigo. Tu revela, tu mostra, tu dá estratégia, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos a vida desta pessoa e que ela possa ser contemplada e alcançada pela tua misericórdia, onde ela estiver, não importa onde, mas de onde ela clamar, tu está pronto a ouvir a oração. Poderoso Deus, eu repreendo todo mal, toda palavra ao contrário, toda, meu Pai, maldição contra esta vida, para a glória e a honra do teu nome. Amém e amém. Deixa aí o teu pedido de oração, estaremos orando por você. Deus te abençoe.